Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Hoje é o dia 8 das noites de Natal em família. E com certeza, se você tem, desde o primeiro dia, escutado cada mensagem, cada história, cada pessoa, tem aprendido muito. E não somente tem aprendido muito, você tem alcançado a vida quando aceita a obra de Jesus. E é importante que você considere nesta noite fazê-lo se não tem feito. Mas estamos analisando a história de pessoas, reações de pessoas, formas de olhar sua própria vida e seu ambiente e como rejeitaram Jesus. Mas vemos também que temos muitos ensinamentos em ética, em valores, em conhecimento, mas sobre todas as coisas, entender quem é Deus e depender de Deus, que é o nosso Salvador. Por isso estamos celebrando o Natal, porque Ele veio para nos trazer vida e vida abundante. Necessitamos dessa vida, necessitamos da presença de Cristo em cada um de nós. Vai pegar sua Bíblia porque hoje vamos novamente ir a outro livro da Palavra de Deus, dos Evangelhos, que nos falam um pouco a respeito de alguns personagens que têm a ver com o Natal, que é o que estamos fazendo. A Bíblia tem muitos personagens e muito que aprender, mas neste tempo de Natal vamos aprender dos personagens ao redor do nascimento de Jesus Cristo. Então eu convido que vamos ao livro de Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 12. E vamos então, Mateus 2, perdão. Então vamos ir estudando a palavra de Deus. Temos aqui então, vamos ler um pouco. Me acompanhe. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, diz: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que uma estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso, mirra, e sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Vejamos então, que grande história dos reis. E vejamos aqui claramente alguns aspectos que vão nos ensinar. O primeiro fala da vinda, do nascimento, de Jesus Cristo em Belém de Judeia. E é importante que compreendamos uma coisa. Belém de Judeia. Por que Belém de Judeia? Porque foi profetizado tempo atrás, anos atrás, séculos atrás, pelo menos 7 séculos atrás, tinha sido profetizado que Jesus ia nascer em Belém de Judeia. E aqui precisamente é importante porque alguns, fala a Bíblia, magos, mas são pessoas estudosas das estrelas. Não falemos no que é a buscar as estrelas para conhecer o que acontecia, não.
eles buscavam as estrelas, viam as estrelas e podiam discernir o movimento das estrelas. Então, é interessante isso. Mas vejamos uma coisa, eles vieram e buscaram a Jesus para adorá-lo. Por quê? Porque eles viram uma estrela diferente e começaram a seguir a estrela. É importante entender isto, por quê? Porque o rei, chegam até o rei Herodes, e o rei Herodes ficou com ciúme, porque estavam buscando o rei dos judeus, e Herodes era quem? Era precisamente quem estava administrando, cuidando precisamente o reinado de Israel. Então ele ficou com ciúme, e ele falou, vão, busquem, mas veja o que antes fez. Congregou os principais sacerdotes, escribas do povo e perguntou onde ia nascer o Cristo. Vejamos algo, não é o conhecimento o que leva uma pessoa a ser espiritual e seguir os ensinamentos de Cristo. Por quê? Porque Herodes pergunta para os fariseus e para os escribas. Os fariseus e os escribas sabiam que o rei dos judeus ia nascer em Belém de Judeia. Eles foram os que falaram. E a Bíblia fala que é em Belém de Judeia onde ele ia nascer. E então Herodes fala para os magos, vão até lá e quando você agem, comuniquem-me para eu ir adorá-lo. Entre aspas, ele não ia adorar. Os tempos, falemos dos tempos. O nascimento de Jesus, ele nasce e passa um tempo. Por quê? Porque os magos, eles foram até a casa onde estava Jesus. Ele já não estava ali no presépio. Ele já não estava na manjedoura. Não. Os magos, eles vão até onde está Jesus. Porque passou um tempo. De fato, lembremos que a Bíblia fala da morte das crianças, porque Herodes manda matar as crianças de menos de 2 anos, porque calculava que o nascimento, quando chegaram os magos até onde ele manda matar as crianças, tinha passado um tempo suficiente. Os magos nunca voltaram para Herodes. Então, vejamos uma coisa, que o primeiro, entender que não quem conhece a Bíblia é necessariamente seguidor de Cristo ou espiritual. Os fariseus, os escribas conheciam os textos, mas eles não acreditavam nesse rei dos judeus que ia vir em Jesus, como Jesus numa cidade de Belém. Segundo, não toda pessoa que diz me fale para adorar a Deus vai adorá-lo, porque há interesses diferentes. Herodes tinha um interesse diferente do que os magos. Terceiro, os magos foram tocados pelo Espírito de Deus para seguir essa estrela e achar o rei dos judeus. Essa estrela era diferente. Essa estrela tinha mais luz. Essa estrela marcava o lugar onde nasceu o rei dos judeus. E eles seguiram essa estrela. Lembre, eles não eram astrólogos. Os astrólogos buscam digamos, o destino do ser humano nas estrelas. Isso é a astrologia. Deus odeia a astrologia. Outra coisa é a astronomia, onde se vê o movimento dos astros e onde os magos eles viram essa estrela com uma luz especial, uma luz que era diferente e com certeza eles tinham ouvido do nascimento do rei dos judeus, porque eles perguntam onde há de nascer o rei dos judeus. Ou seja, que eles sabiam que era uma profecia e que essa estrela marcava essa profecia. Agora, podemos dizer também outra coisa interessante, que ele nasce, então Herodes chama os magos, fala para eles, mas ao final, vemos também, para ir fechando o dia de hoje, eles partiram, viram Jesus, adoraram a Jesus. Eles já sabiam que o rei dos judeus estava vindo e eles ofertaram para ele. Ofertar, dar ouro, dar o que eles entraram, incenso, entregar ouro, incenso, mirra,
para Maria, para José, obviamente humilhados diante do Senhor. Isso quer dizer que quando eu quero adorar realmente, eu dou, eu me dou. Talvez riquezas, mirra, incenso representavam algo tão valioso. Por que o dinheiro, por que ouro aparece aqui? Porque veja, uma das coisas mais valiosas para o ser humano é o dinheiro. E Deus quer que nós possamos dar, não necessariamente o dinheiro, mas meu coração, entregá-lo a Cristo. E posso representar essa entrega. E obviamente Deus pede para tirar meu egoísmo, também dízimos, ofertas, etc. Mas quando, não é o tema de hoje, quando falamos aqui então que se prostram e adoram, depois é revelado por divina revelação, avisados num sono que não voltassem junto a Herodes e partiram para sua terra por outro caminho. Essas pessoas, esses sábios, eles ouviam a voz do Espírito Santo, porque eles entenderam que não deveriam ir voltar a Herodes. E eles não voltaram a buscar a Herodes, como foi dito por Herodes ou pedido por Herodes. Eles escutaram a voz do Espírito Santo e foram por outro caminho. Escute a voz de Deus. Estes homens nos ensinam como viver vidas plenas, como viver vidas felizes, ouvindo a voz de Deus, se entregando para Deus, dar a Deus com o coração minha vida, minhas forças, entender que é Deus. E terceiro, não toda pessoa que conhece as Escrituras acredita em Cristo. Vamos orar. Amado Deus, neste 8º dia, Senhor, estamos orando, pedindo tua sabedoria, inteligência, entendimento, Senhor. Esses sábios, Senhor, chegaram do Oriente, conhecendo as Escrituras, buscando onde estava a estrela, o rei dos judeus que marcava a estrela. Eles acreditavam, eles empreenderam um caminho, eles buscaram, eles se esforçaram para buscar essa estrela e para buscar o rei dos judeus. Eles ouviram a voz do Espírito Santo e eu peço, Espírito de Deus, que me ensine a ser esforçado, corajoso, para poder achar o rei dos judeus. Em que sentido? Em poder segui-lo, em poder servi-lo, porque já o achamos. Senhor, ele está aqui, está no meu coração. Eu quero obedientemente conhecer a palavra de Cristo, a palavra de Deus, seguir suas instruções, depender do Espírito Santo, para não somente conhecer, sino viver a palavra. Me ensine a viver a palavra. Abençoe seus filhos. Tome a determinação de conhecer a Cristo, para que seus filhos também saibam qual é o verdadeiro caminho. Obrigado, Deus, por esta noite. Amanhã vamos terminar estes 9 dias, Senhor, mas quero, Senhor, um dia especial amanhã para glorificar e exaltar teu nome como deve ser glorificado. Damos graças, honra, glória e exaltação somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Fica um dia, amanhã, não vai perder amanhã. Não vai perder amanhã. Convide, escreva e participe conosco. Ali no link do qual você se conectou, ali tem outros botões onde você pode interagir conosco, perguntar, participar ou ligar. Então, se comunique conosco. Um forte abraço para todos. Deus abençoe rica, abundantemente. Deus está aqui. Busquemos ao Senhor. Um abraço para todos. Deus abençoe.